Fala galerinha, beleza? Pessoal, esse aqui é a segunda aula do nosso mini curso gratuito, tá bom? Esse vídeo aqui, pessoal, eu ia regravar ele, mas eu tenho um vídeo excelente já gravado, que até tenho no canal, mas ele tá ali no meio dos outros, só que ele é muito importante, ele tá aqui por segundo, é onde você vai entender sobre medo, mentalidade, você vai entender sobre essa parte de não se comparar com as pessoas, mas preste muita atenção, que esse vídeo aqui tem muito a agregar na sua vida, tá bom? Então, se você já conhece o canal, já deixa seu like aí e dá aquela força marota pra nós, beleza? Então, fica com o vídeo. Em 2020 eu ganhava esse salário aqui de R$1.200 e fui mandado embora. Então, pessoal, eu sabia que meu único caminho era ter que abrir alguma coisa, só que eu não sabia o que. E essa era a minha situação em 2020, minha coragem. Vamos supor aqui, que de 1 a 5, minha coragem era 1, confiança 0, sabedoria praticamente 0, conhecimento 0. Então não tinha nem por onde começar, dúvidas, medos, eu não sabia o que fazer para começar o próprio negócio. Mas eu sabia que tinha que começar. Então eu comecei a pesquisar no YouTube formas de eu conseguir abrir alguma coisa para ganhar mais dinheiro. E foi aonde que eu descobri o ramo de bebidas, né, distribuidora, que tinha uma barreira de entrada baixa, que com R$2.000 eu conseguiria entrar. Então eu descobri o ramo que eu queria, que era distribuidora de bebida, porém eu não sabia nada. E foi aonde que foi o divisor de águas para mim. Eu fui até um atacado de bebidas, né, e cheguei lá para ver os preços. Entrei lá dentro e comecei a ver os preços, né, que eu já tinha mais ou menos a base, que eu ia ter que começar com isso, mesmo com pouco dinheiro. Pessoal, só que aqui, como nós é ser humano, a gente tem medo se vai dar certo ou não, dúvida, a gente fica perdido, mas o que mais atrapalha a gente é que a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar sobre a gente, né? E tudo isso aqui, pessoal, é porque você está assim nesse momento, você está perdido, você não tem nada, você não tem conhecimento, não tem coragem, nunca abriu nada, você está no zero, então é difícil mesmo, é normal você estar aqui. Muitas das pessoas ficam perdidas nesse primeiro passo aqui, ó, que é o primeiro problema que eu vou riscar, que é esse primeiro problema aqui, ó. Então esse primeiro problema é onde está a maioria das pessoas. Você precisa sair daí. E como? Se jogando. Eu não estou falando para você sair do seu emprego e você se jogar aqui, pessoal, e ver o que dá. Não. Estou falando para você achar uma forma, um tempo que você consiga achar alguma forma, algum tempinho ali que você consiga empreender em alguma coisa. Pessoal, é importante que vocês fiquem até o final para vocês entenderem isso de uma vez por todas, tá? Se você pular esse vídeo aqui, provavelmente você não vai ver em lugar nenhum. Então assim, ó. Então eu fui até lá, achei as bebidas, no mesmo dia eu me joguei, sem medo nenhum. Fui lá e me joguei, com um pouquinho de coragem que eu tinha, eu consegui me jogar e trouxe as bebidas para casa. Não tinha nada. Chegando em casa, pessoal, eu não tinha geladeira, eu não tinha nada, como eu disse nos outros vídeos aí, vocês já devem ter visto. Mesmo assim eu fui lá e emprestei. Por quê? Porque eu já tinha me jogado de cabeça, não tinha mais o que fazer. Eu me joguei de cabeça, agora era daqui pra frente. Ou seja, o pouquinho de coragem que eu tinha, eu consegui entrar nesse ramo aqui. Depois, pessoal, eu comecei a aprender como que funcionava a distribuidora de bebida. Eu comecei a vender um pouquinho mais, e eu fui percebendo como que funcionava. Fui achando fornecedores mais baratos, olha o tamanho do problema. Fui achando fornecedores mais baratos, depois eu achei fornecedores que me entregavam, depois eu achei fornecedores que aceitavam cartão, e assim foi, eu fui melhorando. Depois eu descobri que postar no status vendia mais. Essas coisas eu não sabia, era zero conhecimento, zero sabedoria, zero confiança. Todos esses medos que vocês têm, que eu também tava. Então eu fui descobrindo esse tipo de coisa no primeiro ano, pessoal. Eu saí de R$1.200 que eu trabalhava numa CLT, pessoal, bem resumido, tá? Que eu trabalhava na CLT e consegui bater minha primeira meta de ganhar R$4.000 no mês, simplesmente passando por todo esse processo aqui. E o que aconteceu no ano seguinte? O ano seguinte, como eu já tinha aprendido a passar por esse passo, adivinha? A minha coragem, a minha confiança, a minha sabedoria, meu conhecimento aumentou. Então o meu salário já estava praticamente em 5.800 e, pessoal, esses mesmos problemas que eu tinha aqui, agora era desse tamanho. Por quê? Porque eu já sabia fazer. O medo, eu já tinha mais coragem, eu já tinha mais confiança, as dúvidas que vinha, eu já tinha mais sabedoria para resolver elas. Então, pessoal, você vai se tornando no meio do processo algo que você não é ainda. Então, em 2020 eu estava assim, em 2021 eu fiquei assim. Então, pessoal, todos os mesmos problemas, eu fui muito mais rápido, ó, tá vendo? Eu fui muito mais rápido, eu consegui com muito mais velocidade alcançar o mesmo objetivo. E foi aonde que eu cheguei aqui no finalzinho do ano, passando pelos mesmos obstáculos muito mais rápido e consegui bater minha meta de R$7.000 por mês. Então, olha só,
aqui que eu não sabia nada, eu simplesmente saí e em um ano eu consegui bater a primeira meta, né? Desculpa, primeira meta de 4 mil reais. E no segundo ano eu consegui bater minha meta de 7 mil reais por mês. Fazendo a mesma coisa, mesma velocidade, aprendendo mais. E pessoal, isso aqui foi muito mais fácil. Muito mais fácil. E as pessoas não entendem que você não vai entrar no processo sabendo das coisas. Você vai se desenvolver durante o processo e vai passando ano e ano, e sim você vai se tornar uma pessoa que vai valer muito mais dinheiro. Por quê? Porque você é uma pessoa mais corajosa. Se você parar para pensar, esse Guilherme daqui, ó, e contra esse Guilherme daqui, quem será que seria melhor? Com certeza esse daqui. Por quê? Porque ele já passou por esse processo, ele já sabe a velocidade, ele sabe como abrir, ele tem mais confiança, ele tem mais conhecimento, ele tem mais coragem. Então não adianta se comparar com onde você está aqui, você só precisa sair daqui e entrar nessa linha e resolver seus problemas. É isso. Por quê? Porque no primeiro ano vai ser sofrido mesmo, não adianta. Só que no segundo ano você vai ter todas essas coisas que você não tem no primeiro. Então, quando eu cheguei no final do segundo ano, sabe o que eu pensei? Eu falei, cara, com 7 mil por mês eu posso abrir até mais uma se eu quiser. E eu tenho certeza, se eu abrir mais uma distribuidora, se eu abrisse, esse processo aqui, nossa senhora, ia ser muito mais rápido, porque eu já sei fazer isso e eu tô melhor que isso. E o que aconteceu? Hoje, esse ano, em 2025, a gente tá com uma renda, eu nem vou te falar, a coragem, minha coragem, eu sei que, pra você ter uma ideia, eu saí disso daqui com medo, dúvidas e perdido para isso daqui, e eu sei que se eu abrir hoje, qualquer coisa que eu abrir, que eu colocar a mão, eu sei que vai dar certo. E não é porque eu sou bom, não, é porque o processo que eu passei me transformou numa pessoa assim. A minha coragem é muito grande, se eu colocar algo na cabeça, eu vou fazer e acabou. A minha confiança não depende de ninguém, eu simplesmente vou chegar lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Sabedoria, eu tenho sabedoria e conhecimento para resolver os maiores problemas, porque eu sei que o que eu não consigo resolver é porque eu não sei, é só eu saber. Pessoal, e o que aconteceu em 2025 comigo? Hoje a minha distribuidora me paga muito mais de 10 mil reais por mês, fazendo a mesma coisa que no começo eu estava perdido aqui, hoje eu faço com a mão nas costas, é muito mais rápido, muito mais veloz, e para mim é meu dia a dia hoje. O que era meu medo hoje virou minha zona de conforto, que eles falam, né? Meu dia a dia. Então, o que eu fiz, pessoal, agora? Agora eu tenho uma nova meta em 2025. Qual que é a minha meta? Ter liberdade geográfica. Como que eu vou fazer isso? Olha que interessante. Como que eu vou fazer isso? Através do YouTube. O que eu vou fazer? É ensinar as pessoas a vencer os obstáculos. Ou seja, eu criei esse canal simplesmente para você que está aqui passar por todo esse processo que eu já passei. Então, eu sei fazer isso. Eu quero ensinar isso para vocês nesse canal. Olha que interessante. Um cara que tava aqui, ó, em 2020, hoje tá aqui em 2020, em 2026, não sei como é que eu vou estar. Provavelmente eu vou saber mais e eu vou valer mais. Mas agora me diz, você está aqui, você quer se comparar com uma pessoa que está aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque esse cara já está lapidado. Você não vai conseguir ter a mesma velocidade, o mesmo resultado de pessoas que já passaram pelo que você vai passar. Mas você precisa entender uma coisa: esse processo aqui é o que vai te fazer crescer na sua vida. Se você repetir isso aqui todo ano, você vai crescer, você vai dar um futuro melhor para sua família e você vai parar de reclamar de tudo, né, ao redor da sua vida. Você não vai ficar com pensamentos que vai te puxar para baixo. Mas olha que legal. Então, em 2025 eu tenho essa meta, que é o quê? Crescer meu canal no YouTube, coisa que eu nunca lidei com o YouTube, eu não sei nada. Eu não sei editar, o que eu sabia mais ou menos era um pouquinho de arte, que eu aprendi para minha distribuidora, né? Que era coisa que eu fazia aqui pro Store, mas era só, eu não sabia mais nada, eu tô aprendendo tudo agora. Só que o que acontece, eu tenho muito mais essas coisas aqui, ó. Coragem, confiança, sabedoria, conhecimento e muitas outras mais. O que eu quero passar para você é o seguinte: conforme você vai vencendo cada obstáculo, a sua coragem vai aumentando, a sua confiança vai aumentando, a sua sabedoria vai aumentando, até que você se torna um cara que vai ter o suficiente para abrir qualquer coisa. Lógico, você nunca vai ser perfeito, mas você vai ter muito conhecimento que vai te acelerar, que vai te fazer ir na frente das pessoas. As pessoas não entendem isso, elas pensam que o segredo do sucesso é cair de paraquedas num monte de dinheiro, e não é assim que funciona. O segredo é você passar por esse processo, mesmo sendo esse cara cheio de medo, dúvidas e tal, você precisa entrar nesse processo aqui. Entrou nesse processo aqui, você vai aprendendo e vai crescendo o que você precisa crescer em você mesmo. E com o tempo você vai se tornando uma pessoa que vai merecer tudo que você quer. É simples.
É isso que você tem que fazer. E lembrando, pessoal, a gente tem um e-book aqui prontinho para você já seguir esse curso com ele, já está pronto. Você pode adquirir ele se não me engano tá R$29,90. Cara, mas só a informação que contém nele já vale muito mais do que isso. Às vezes só uma dica ali já vale muito mais do que esse valor. Então é somente um valor simbólico e vai te ajudar com certeza, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. É muito importante que vocês voltem, percebam o que vai acontecer com vocês no passo a passo ali, como você vai ter mais coragem, como você vai ter mais confiança, etc. Isso ali vai acontecer com você, é inevitável, tá bom? Mas no próximo ano você vai, se você se comparar com o ano anterior, você vai ver que não tem comparação. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos de negócio que geralmente eu abriria, né? Eu vou dar a minha visão, tá bom, pessoal? A gente vai falar sobre alguns negócios que eu abriria nesse ano. Então eu não consigo pegar todos os tipos de negócio, mas eu vou falar aquilo que eu abriria nesse ano, beleza? Pessoal, parabéns por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!